Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou Mário Soltis, mais uma vez com vocês, um vídeo a respeito de história oculta, né? Dessa vez a gente vai começar uma nova playlist aí que eu vou fazer, até por causa dos assuntos aí que vieram à tona, né? Com o meu amigo Marlanf e com uma certa confusão, porque na verdade eu fiz os vídeos anteriores, né? Questionando o priorado, o protocolo de Sião. Não falei assim, eu sou dono da verdade e nem estava criticando outras opiniões. Na verdade, a minha intenção era de se questionar uh, versões históricas, fatos históricos, livros ou outra situação. Com relação à minha posição, eu não sou ingênuo, né? O amigo comentou da ingenuidade ou bobo, ou não sei que situação. Não, eu tô até com um livro em mãos aqui para dizer que eu não sou bobo, né? Ó, tem Política Secreta, né? História Secreta Ocidental. Um livro desse aqui, até acho interessante, né? Só que não dá para generalizar. Toda a maçonaria? Não. Todos os judeus? Também não. Todo o livro do Talmud não é contra a religião, anti-Torá? Não é assim que funciona. Porque esse judeu falou que é. É a opinião daquele livro daquele judeu, né? Eu não vejo que seja só uma verdade porque o cara é judeu e falou isso no livro dele. Muito pelo contrário, eu acho que tem várias leituras disso aí, né? Então, assim como tem várias leituras daqui, eles falam, Rosa Cruzes, quais Rosa Cruzes, né? Mas tem aquele manifesto da reforma geral do mundo, reforma da sociedade. Com questão de fatos históricos, vamos falar de alguns então. Revolução Francesa, é óbvio que teve, só que aí teve carbonários, né, muito influentes. Ele falou de maçonaria. Teve o iluminismo no modo geral, a gente sabe dos filósofos, né, que também estavam envolvidos com essas sociedades secretas. Basta pegar Humberto Eco, por exemplo, ele tem um livro chamado Pêndulo de Foucault, que mostra bastante dessas situações, né, e outros livros também. Basta ler minhas biografias ali no meu site, né? marianosoltis.prosaiverso.net. Até vou colocar na descrição do vídeo aí. Lá eu tenho biografia de filósofos, vocês vão ver, ou pessoas da história relacionadas com sociedades secretas, né? Ou judeus, ou ligados a grupos, né? Inclusive na forma protestante, né? Eu coloco ali uma ligação meio que protestante com esses Rosa Cruzes ou com essa filosofia do modo geral, e a maçonaria também meio junto. Alguns maçons, né? Não dá para generalizar a maçonaria. Né? Esse que é a minha crítica, não é uma situação assim, dizer não existe, né? Não existe alguma pessoa que, vamos dizer, se dizendo de uma ordem secreta, ela não foi influente na história e teve eventos decisivos para certas coisas. Teve sim, e muitos, né? Isso aí é óbvio. O governo dos Estados Unidos, todos os presidentes, o governo do Brasil. Do Brasil divide um pouco, não só aqui. Você falou de school, né, Marlan, lá da ordem de Yale, né? Aqui no Brasil teve a Buchenstadt, né? A Buchenstadt, que é a bucha, né? Basta pegar livros de história, vocês veem bastante coisa deles. Né? E é uma sociedade mais secreta ainda, só de política, né? Então, vários presidentes ali envolvidos nesse grupo. Escritores, né? Também. Então, assim, existem várias situações, né? Que aí a gente vai esclarecendo, ou tentando esclarecer aos poucos. Existe coisas por trás do governo? Existe. É um livro chamado Estado Profundo, né? Uma história das agências secretas do governo. Aqui também fala muita coisa, né? Dessas situações. Aqui no outro livro fala da direita e da esquerda, né? Também, inclusive Stalin e tal. E aqui fala mais contra a direita, né? Os movimentos aí de fascismo e tudo mais que surgiram, baseados em livros que nem o Protocolo de Sabicião, baseados em teorias Illuminati americanas, né? Baseado em teorias outras aí, né? Vidas da Alemanha e vai embora. Então são interessantes, são opiniões, são visões, né? Estou mostrando também alguma bibliografia mais atualizada, né? Uns livros mais atuais, né? Então não sou assim ingênuo e bobo, né? Como eu fui colocado pelo vídeo lá. Não é assim. E nem sou sionista ou defensor de judaísmo. Eu sou católico, eu sou cristão esotérico também. Né? Então, para mim, me julgar numa situação de defesa, eu defendo uma coisa assim, liberdade religiosa. Né? Então, se o irmão quer ser judeu, seja judeu. Se o irmão quer ler o Talmud, leia o Talmud. Se o irmão quer ler o Alcorão, até estava com ele aqui atrás, leia o Alcorão. Se o irmão quer ser islâmico, seja islâmico.
Né? Então essa é uma situação que eu acho uma liberdade, né, da pessoa. A maçonaria antiga, a maçonaria moderna. O vídeo de ontem, né? O amigo fez que a maçonaria antiga era cristã, isso aí tá ali na de Bolonha, né? Carta de Bolonha. E depois foi se transformando, mas essa transformação também foi ao contrário na Rosa Cruz. A Rosa Cruz era protestante, só protestantes, né? Depois começaram a aceitar católicos, né? Então ali teve uma certa inversão, né? A maçonaria, você pega o pastor Anderson, você pega outros ali, né? Então a gente percebe também uma transformação histórica desses movimentos. Dizer que um é verdadeiro e outro falso simplesmente por causa disso, eu não sei, né? Que as coisas pioraram ou melhoraram, eu não sei também, né? E são julgamentos. Por quê? Porque esses movimentos esotéricos, até nesse livro aqui tá, né? Eles vieram numa reação contra a modernidade. Né? O moderno sempre é o ruim, e o passado foi melhor. René Guénon é um cara desse estilo também. Perennialismo, tradicionalismo. Né? Os amigos, eu sou da tradição, eu sou tradicional, eu sou conservador. Mas conservador do quê, né? Fico perguntando às vezes, né? Eu já escrevi até artigo de jornal sobre isso. Né? Então, isso que eu estou questionando, não é uma situação assim, porque o argumento do irmão está errado. Muito pelo contrário, eu também concordo que a história tem muita mentira. História geral, mentira, acho que não. Tem coisas que são fatos, né? Fatos não são mentiras, né? Fatos relatados ou documentados. Mas tem mentira também, né? Principalmente com esses heróis da história, com essa situação de grandes vultos da história, que nem tinha antigamente, né? Nos materiais ali dos anos 80, 70, né? O SPB, Educação Moral e Cívica, tinha muito disso. Aí tem que se questionar, será que eram tão heróis? Será que era assim, né? Então é muito complicado a gente falar dessa história oculta, que tem uma história oculta. Né? Isso aqui, quando a gente vê, tem história, por exemplo, de bancos financiando o candidato, agronegócio financiando o candidato, igreja evangélica grande financiando político. Tem. Né? Isso tudo é o Estado oculto, está por trás. Maçonaria também, alguma outra. Quem sabe? Né? A gente não sabe. Né? São sugestões, são questões que eu faço. Né? Eu não estou afirmando nada. Né? O mais comum são assim, não a maçonaria, maçons, isolados. Né? Rosa Cruzes, não, um outro Rosa Cruz. Né? Mas tem nos documentos, tem lá no Dogma e Ritual, tem coisas estranhas, tem nos manifestos Rosa Cruzes, tem movimento contra o Papa, né? Então a Rosa Cruz ali era tão protestante que era contra o Papa. Mas hoje você vê movimentos atuais que tem bênção papal do João Paulo II, né? Rosa Cruz Amor, que tem esse documento, né? Uma bênção papal. Né? Então muita coisa nas sociedades secretas que a gente pode generalizar, são todas escravas do sionismo, todo mundo defende judeu. É estranho, muito pelo contrário, tem sociedade secreta antissemita até, tem coisa ao contrário aí, né? Ou com ideias antissemitas, ou com ideias também raciais. Você pega fraternidades ali do 1920, né? Você pega esse material aí, monografias ou livros mesmo, né? Você percebe, você acha isso, né? Nessa literatura ocultista esotérica. E daí? Não, mas é judeu antissemita também? Mas são grupos de judeus. Mas é o Askenazi contra sefaradistas. Mas aí começa a dividir, já fica confuso, né? Se você fala que tem uma conspiração mundial num grupo só e divide isso aí, para mim já fica meio questionável, né? Não que não tenha Rockefeller é inegável, né? Isso aí é óbvio, né? Que é um poder mundial, né? Então tem certos nomes aí que não precisa nem falar. Por isso que eu falei de Bilderberg no último vídeo, né? Então, a nossa história oculta, esse vídeo que vai chamar Respostas das Respostas, né? Mostra isso. Né? Leiam, pesquisem, busquem por vocês, por si. Né? Não ouçam só o Mariano ou outra pessoa. Né? Eu não sou dono da verdade. Né? É isso que eu quis colocar. Né? Um questionamento em cima desse protocolo. Se é verdade ou não é, eu não falei isso. Eu falei que é mentira porque alguns detalhes parecem mentirosos. Né? Unidade de comunista com maçom, quando você vê maçom liberal, quando você vê maçom, né?
na história aí, né? Não é nem opinião minha, né? O movimento antigo e moderno muda sim. Né? Eu, por exemplo, falei dos operativos e dos especulativos, isso é óbvio, né? Uma é verdadeira, outra é falsa, outra é verdadeira, aí é complicado, é um julgamento, né? Da Rosa Cruz também, alguém pode falar, não, mas a verdadeira era lá quando ela praticava alquimia, ou quando estava com a pansofia, sei lá, onde que está essa Rosa Cruz, né? Então, assim, esses movimentos ficaram pequenos frente à modernidade, né? E o iluminismo, a ciência, o racionalismo, ele veio para ficar, o materialismo também. Eu não sou defensor de materialismo, marxismo, nada disso, só que eu acho que o padrão social tem que existir mínimo. Né? Uma pessoa não pode discutir aqui céu, inferno, igreja e tal, e estar passando fome. Né? Eu acho que tem que ter esse material mínimo, tem que ter direitos trabalhistas, tem que ter direitos sociais. Né? E isso tem mais a ver com os Illuminati. Ó. Então, dia 13 de. 1º de abril, 1º de maio, né? 1º de maio é uma data dali, do dia dos Illuminati, parece que tem uma influência nisso. Tem alguns autores, eu até não tenho em mãos aqui, mas eu citei lá nas biografias, se vocês virem minhas biografias de Marx, Engels, eu estou criticando todo mundo lá, eu não sou um defensor de esquerda, direita. Aqui, outro vídeo meu, o cara perguntou aqui, né? Mas só a direita que tem essa questão do extremismo? Tem mais, mas não é só. Né? Você pega Stalin, é extremamente extremista. Você pega Lenin, Trotsky, né? Então essa história de esquerda e direita não me vem com esse papo aí, que eu já falei mal de todo mundo, já critiquei todo mundo aqui, né? Inclusive escrito nos meus textos e livros publicados. E eu não posso pegar e deletar um vídeo aqui, pessoal. Eu tenho livro escrito e registrado, ISBN, e tá lá na Biblioteca Nacional. Então não adianta eu, por exemplo, querer apagar o que eu escrevi e pensei, né? O outro aí pode apagar, né? Tem um vídeo que eu não concordo, eu vou deletar o vídeo. Né? Um pouco diferente, né? Então, assim, eu sou formado em História, né? Sou licenciado em História, tá ali meu diploma. Eu não estou inventando uma história que agora eu sou curioso e inventei. Não, é documentos que eu li, é livros que eu li, eu posso fazer contrapartida, eu posso fazer uma análise científica disso. Né? São hipóteses que eu posso descartar ou aprovar, né? Usando métodos, usando situações científicas. Né? Então não vai ser assim, mas o Mariano inventando isso, inventando aquilo, ele é um agente do sionismo. Daqui a pouco vem Maria Pereira, né? O meu amigo está ficando parecido com Maria Pereira. Os filósofos agora são todos agentes das sociedades secretas. Será, né? Só porque a pessoa pensa agora ela é um agente, né? Antigamente era queimada na Inquisição. Né? Então essa liberdade de pensamento, de crença, ela vai ser sempre criticada, né? E os extremismos são complicados, aí tanto de esquerda quanto de direita, né? Sociedades secretas são complicadas. Eu já tenho 2, 3 livros sobre sociedades secretas, né? O Mariano não entendeu nada, não entendeu tudo. Não sei, pode ser que eu entendi tudo, pode ser que eu entendi nada, mas o que eu coloquei lá são coisas interessantes, né? São reflexões que são feitas ou que foram feitas de modo muito bem pensado, né? E às vezes ouvindo outros irmãos, ouvindo outras pessoas, não é só coisa minha, né, também, pessoal. Eu não sou isolado do mundo, né? Nem tô contra meu amigo Marlon, pelo contrário, eu, na verdade, quis apoiar, né? A visualização do vídeo não foi tão ruim assim, eu vi do teu vídeo lá, da tréplica, né? Tem mais visualização que vídeo atual teu, né? Então, assim, não vou atrapalhar aulas do amigo, muito pelo contrário, a gente bate papo sobre isso pessoalmente, cara a cara, que a gente não tem medo, né, gente? Não tem nada a dever a ninguém, eu, por exemplo, não tenho nada a dever a ninguém, né? E as minhas questões são mais assim, o que esses livros mostram? Será que não podemos questionar o protocolo de Sião? Eu tenho outros livros mais complexos, eu tenho, por exemplo, História Secreta do Brasil, lá que nem do Gustavo Barroso, posso citar outros livros aí, né, que são da mesma linha do Protocolos, né? Mas lá também tem uma certa confusão, eu acho até arriscado nos livros lá, né? Então, assim, isso tudo existe como qualquer outro historiador. Eu posso pegar lá e riscar o livro e já, não, isso aqui não é bem verdade. Cadê o documento? Cadê a prova? Isso é uma opinião do historiador? Né? Daí eu já fico meio assim, a opinião. A opinião, lá na filosofia, não era uma situação, era uma doxa, né? Uma palavra que não tem muito sentido. Né? Então, opinião posso ter qualquer uma aqui, pessoal. E a leitura documental, eu não tenho os documentos que o meu amigo tem, né? Ele tem documentos da ordem, né? Aí é outra história.
E eu nem entrei nessa discussão de querer questionar, por exemplo, de maçonaria. A minha questão aqui era do protocolos, algumas discordâncias, ou falta de lógica, o A não pode ser B, né? Ali parece que o A é B, né, em certas situações. E não bate, né? Se existem líderes do A e do B que estão unidos, isso eu sei que tem. A gente pode pegar líder cristão, católico, evangélico, muçulmano, judeu, todo mundo em congressos de religião, isso existe, né, também. Né? Então, são questões que podem existir ou não podem, até onde essas pessoas são lideranças mesmo, gerais, eu não sei, né? E sociedades secretas, união, eu acho muito complicado, eu vejo muita briga, né? Inclusive no 1900, tem várias ordens ali que uma denunciava a outra, era um processo de uma contra a outra, né? Então é complicado dizer, não, os judeus estão por trás disso tudo, ou os comunistas, e agora os comunistas dominaram o Brasil. Voltaram ao domínio, né? Então esse tipo de história vai acabar acontecendo, vai acabar continuando, né? E eu tenho certas ressalvas disso, ou certas dúvidas, né? Eu já falei, pessoal, um livro chamado Política em Questões, que os dois governos abraçam as mãos. Esse nosso esquerda e direita não me vem com esse papo furado, né? Quando você vai numa Câmara de Vereadores, quando você vai num Congresso, o pessoal está fazendo aliança. Está votando junto no mesmo tema. Lá né? Então esse negócio aí é muito furado, né? Dizer que católico agora é perfeito, o judeu é diabólico, o maçom é outro diabólico porque no passado era cristão, pode ser verdade, pode não ser, né? Do católico basta ver a Inquisição, do judeu, sei lá, qual o judeu? Aquele que morreu lá na Câmara de Gás? Será que esse é o conspirador mundial? Não é, né? Nada a ver. O judeu pagou isso com a vida, né? Aquele judeu simples. Líderes judeus é outra coisa. Banqueiros, eu não sei. Grandes corporações internacionais é outra história. Aí pode ter muçulmano, pode ter outras situações. Né? E Dubai agora é projeto judeu também, né? Então, assim, é uma coisa confusa, né? Então, assim vai. Do Talmud, a resposta eu vou dar com o livro na mão, eu não estou com ele aqui até, mostrando situações religiosas no Talmud, citando a Torá, respeitando a Torá. É a situação que eles se fosse assim, por interpretar as escrituras, eu posso pegar toda a patrística da Igreja Católica e falar que é uma mentira também, porque interpretou as escrituras e ali tem umas confusões. Né? Até de Agostinho tem uma confusão aí de analogias. Então tem coisas que existem em qualquer autor. Tomás de Aquino também. Eu gosto muito de Tomás de Aquino. Tava ali, agora eu tirei, né, minha Suma Teológica. Né? Então isso daí eu posso fazer argumentos e argumentos. Né? Por isso que esse vídeo se chama Respostas das Respostas. Né? Então é para vocês se questionarem sobre tudo que eu falo ou qualquer outra pessoa fala. Melhor ainda se questionar eu. Se quiserem ler meus livros, eu tenho 40 e poucos livros, pessoal, escritos. Né? Então tá tudo escrito aí, tá? Eu tenho com texto para tudo quanto é gosto. Né? Então é muito fácil. Né? E no futuro fazer sobre história oculta, já que agora a gente está falando de história, né? Revolução Francesa, concordo que teve coisas estranhas. Guerra dos 30 anos que tem coisas estranhas. Segunda, Primeira Guerra Mundial tem coisas estranhas. Muita mentira aí, né? Mas aí a gente vai mostrando o que a gente acha que é mentira, o que não é, o que é meia verdade, o que pode ser outra coisa, com documentos, com provas, com outros livros, né? Não é um livro só que eu vou trazer aqui que eu vou repetir várias vezes, pessoal. Nós vamos ver aí mais de 500 livros, sei lá, 300 que eu vou citando, né? Então, tá bom? Abraço aí pro amigo Marlanf, perdão por qualquer confusão, continue com o teu curso, com as tuas lições. Na verdade, eu sou um grande aluno teu, eu assisto as lições, né? Então, eu não sou a pessoa que vai ser contra o professor, muito pelo contrário, eu tenho respeito pelo professor, só quis fazer um questionamento. Aquele aluno sabe que questiona. Será que será que não é mentira? Que o protocolo sabe sim? Você fez a resposta muito bem feita. Né? Então, os argumentos de nós dois existem. As pessoas escolhem os seus argumentos. Né? Então, aí a liberdade dos nossos espectadores e pessoas. Né? Tá bom, irmão? Abração aí para vocês todos que estão vendo meu vídeo. Eu tenho poucas situações de alunos. Eu vou ver se no futuro eu crio um curso também aqui. Né? Quando tiver os livros, eu vou fazer um programa desses livros, vou fazer um programa de aulas, hein? E a gente daí vai estudar. Aí a gente vai analisar esses textos aí que nós comentamos, fatos históricos, né? Questões filosóficas. Eu
As minhas biografias estão ali no meu site, já falei qual que é. Vai sair uma enciclopédia de filosofia no futuro, pessoal, que eu estou escrevendo com um amigo meu. Então tem muito material aí que a gente vai trabalhar ainda. Não vai ser só assim, o Mariano bobo falando aqui que o Mariano não sabe de nada. Né? Pode até parecer isso, mas não é. Tá bom? Um abraço para vocês, valeu, tchau, tchau.